Boa tarde, amigos. Donos da Bola entrando no ar na TV Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes FM 94.9 e no YouTube, onde está a nossa enquete interativa, convidando para que todos vocês participem e votem conosco. É na live do YouTube e na aba Comunidades. E hoje pergunta para vocês, o Grêmio sem Soares continua um ótimo time, perde força, mas tem grupo? Ou vira uma equipe comum? César Cidade Dias, mas o Soares fez uma falta. Mas fez uma falta danada no time do Grêmio ontem contra o Bahia e mesmo assim o Grêmio conseguiu arrancar um empatezinho. É verdade, faz falta e tem que ser administrado e será administrado. O Grêmio ontem sai da Bahia com um ótimo resultado. E em Copa, a gente aprendeu, e o Grêmio tem uma experiência, e nós torcedores temos muita experiência, não se sabe depois do resultado, depois dos confrontos, a performance. O que a gente analisa é exatamente o resultado. E o Grêmio vai para a Operação Bahia volta de lá com muitos méritos. O Grêmio venceu o jogo que precisava dos 3 pontos. E o Grêmio ontem, jogando com dificuldade, um jogo muito mais difícil do que fez no jogo pelo Campeonato Brasileiro, sai com um empate que precisou sofrer, que precisou brigar e que conseguiu no final empatar. O resultado do Grêmio é muito bom. Analisem o Grêmio, Meneghetti, analisem o Grêmio. O time que precisava se reconstruir da Série B chega na metade do ano em segundo no Brasileiro, ganhando o Gauchão e muito próximo de chegar entre os, vou repetir, olha para mim aqui, ó, 4 melhores da Copa do Brasil. 4! Para isso precisa fazer 1-0 em Porto Alegre contra o Bahia que enfrentou ontem. O Grêmio se reconstruiu muito rápido. Chegou a hora agora do torcedor dar a resposta. Domingo, 50 mil. Quarta, 50 mil. Menos de 100 mil na arena em 2 jogos. Eu vou ficar frustrado, Meneghetti. Ribeiro. Tá, assim, ó, gente, vamos separar, tá? É óbvio que o resultado foi fantástico. É óbvio que o Grêmio traz a decisão para a sua casa, diante do seu torcedor. Viva o Grêmio na raça, na garra, é o Grêmio copeiro. Tá bem, cara. Só que a gente consegue separar, eu acho. E o César não respondeu a pergunta. Mas não é pra respondeu. A pergunta foi o seguinte: o Meneghetti perguntou, mas o Grêmio sofreu sem o Soares, né? A primeira resposta que eu disse, sofreu. Mas aqui, ó, mas não é sofrer. Tudo isso que tu elencou do Grêmio, o Grêmio campeão gaúcho, o Grêmio reconstruído, o Grêmio segundo no Brasileiro. Esse é o Grêmio com Soares. Esse Grêmio que tu tá pintando em azul, preto e branco é o Grêmio do Soares. Tá bem, vamos começar. O Ribeiro Neto quer abrir uma crise do Grêmio. Não é crise, é um alerta. Tá, eu até devo gravar um vídeo no New canal do todo dia Neto, isso, não grava nunca. Eu não aguento mais então, isso. Então assim, gente, é outro time. O Grêmio sem o Soares é outro time. Sabe por que é outro time, Meneghetti? Se tu não falasse isso, ninguém teria percebido. Olha, Soares... eu acho mesmo que merece um vídeo no teu canal e merece assim, ó, olha só, você, telespectador, tá que está aí do outro lado, fique sabendo, tá bonitinho. Vá agora, se inscreva no canal Ribeiro Neto, procura agora Ribeiro Neto, que o Ribeiro Neto vai gravar um vídeo de uma coisa que ninguém tinha percebido, que o Grêmio com o Soares é um time e sem Soares é outro time completamente diferente. Tu tá falando pra quê? Pra mim ou pro CCD? Não, eu tô impactado. Não, tu avisa. Nós estamos muito bem. Estou muito afinados. Tá bonitinho isso aí. Beleza. Me prepara. Agora eu não sei se tu sabes. Enfim, opinião impopular. Eu até acho demais que os veículos de imprensa das redes sociais estão botando assim, o jogador levou um arranhado na canela, assim, sabe? O jogador é alerta de gatilho, imagens fortes. Aí tu vai ver um cara que levou uma trava de chuteira na canela. Bom, tudo bem, tem gente... Isso aí é a lei da internet, Tudo bem. Isso aí a manchete é uma coisa, o conteúdo tem gente... Isso aí tu responde por ti. Tu responde por ti. Tu já definiu, então, tu tinha que me preparar. Tu já definiu que o Soares tá fora do Grêmio, então?
Não consigo falar. Tu tinha que me preparar, Ribeiro. Tá. Imagem sensível. Lá, Ribeiro. Já sei que tu vai fazer um vídeo no teu canal com um furo jornalístico. New canal, dizendo que o Grêmio sem Soares... Isso é um furo. Tu vai furar todo mundo. Tu vai acompanhar. Vamos lá. É que quando eu concordo, eu acompanho. Quando eu não concordo, eu discordo. É assim que funciona. Vai, Ribeiro, cria crise aí. Vamos Então, ver. assim, por mais que pareça óbvio, tá? O próprio César Cidade Dias, na sua narrativa aqui, não deu a entender. Ele fala do Grêmio como um todo. E tem que separar. Porque, mesmo que seja óbvio, eu vou falar, tá? Me desculpa, tá, o JB. O Bitelo caiu de produção. O Cristaldo ontem nem vagalume foi. Ele não foi nem vagalume. Ele simplesmente não acendeu. O Carvalho com os problemas de sempre. O Vila Sante teve dificuldades para chegar à frente, porque o Grêmio estava. O Grêmio no jogo como um todo, ele perdeu o link, perdeu a liga. O Grêmio estava quebrado taticamente, porque ele estava acostumado a jogar com o Soares, né? Tinha um rendimento e todo o Grêmio sofreu. E não adianta, eu estou valorizando o resultado, mas se tu quer se enganar, tu quer iludir a torcida do Grêmio, é um problema teu, JB. O Grêmio ontem teve mais sorte do que juízo, porque o Grêmio jogou mal. Aliás, o Renato disse isso, tá? O Grêmio deu... Sabe qual foi a chance do Grêmio no jogo? Ribeiro Neto Show. Sabe qual foi? Botar um ponto. A do gol, aos 49 do segundo tempo. Obrigado, Ribeiro Neto. Baldasso, quero te ouvir. Cara, eu sou o cara aí, para minha dor colorada, eu tenho admitido nos últimos tempos aqui que o Grêmio não só consta muito bem na Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro, como é candidato ao título dessas competições, com o Soares. Quem ajudou a construir como protagonista esse processo que faz do Grêmio um time competitivo é o Soares. A direção fez boas contratações, o Grêmio tem um time coeso e homogêneo, mas a diferença é o Soares. Eu não sei se o Grêmio teria condições de brigar pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil sem o Soares. Agora, o que eu acho mais importante a gente discutir aqui, nós não estamos mais, e vocês me corrijam se eu estiver errado, especialmente o João Batista Filho, que é repórter, está aí no programa. Nós não estamos mais diante de uma situação em que tu possa programar estrategicamente as participações do Soares. Não é mais aquela coisa assim, eu não vou botar ele contra o Cuiabá do Brasileiro para ele jogar o jogo decisivo da Copa do Brasil. O Soares entrou num processo físico em que ele acorda de manhã, sente como foi seu dia, aquece no vestiário e diz se tem condição de estar em campo ou não. Ele pode muito bem não jogar nenhuma partida do Brasileiro se poupando para um jogo importante da Copa do Brasil e ele chegar no vestiário e sentir a dor. Ou seja, não há mais como estrategicamente programar o Soares numa partida mais decisiva para deixá-lo de fora de uma partida menos decisiva. O Grêmio vai ter que partir, administrar, sentir as consequências do imponderável a partir de agora em relação ao Soares. Ele pode jogar qualquer partida, como pode não jogar qualquer partida a partir de agora. JB. Meneghetti, pra mim ontem, tirando aqueles jogos de começo de temporada, de gauchão e tal, que a gente, jogo interior, ou que os caras estão com perna pesada e tal, foi a pior exibição do Grêmio na temporada. Eu não gostei nada, tô falando só futebol. Obviamente que o resultado foi muito melhor do que se projetava, mas o Grêmio não fez uma grande partida. O Grêmio não foi bem, tá? Principalmente por não ter Soares, principalmente por não ter o seu principal jogador, aquela história de um Grêmio que marca lá na frente, que marca lá em cima, que sai para tentar abafar o adversário. Isso o Grêmio não conseguiu fazer, por conta de jogadores tipo o Vina, que não é da posição. O Vina ontem foi muito sincero, dizendo, olha, eu tô aqui para ajudar, mas assim, eu joguei 2 vezes na minha, que é meia centralizado. De resto, eu não sou o cara que tromba com os zagueiros. E isso escancara uma coisa, que o óbvio, que todo mundo vai falar, e que é óbvio ver, o Grêmio é um com o Soares e outro sem o Soares. E alguém vai dizer em casa, vai rebater, JB, mas eu não preciso saber disso. Todo mundo sabe que sem um dos melhores centroavantes da história recente do futebol moderno, tu não vai jogar a mesma coisa, é verdade. Mas vocês riram recentemente quando eu disse num Donos da Bola Rádio que o Soares, o Tiquinho Soares do Botafogo, ele reduziria e muito a distância pro Luizito. Ele não ia ser o mesmo jogador, mas ele, olha, chegaria muito perto e daria para o Grêmio uma possibilidade de, não temos o Luizito, vamos botar o Tiquinho aqui e vai dar a resposta. Ontem, se o Grêmio já tivesse contratado, Kelly e o Rodrigo Muniz, um centroavante provavelmente seria melhor. E eu insisto e refaço a tese que já fiz aqui anteriormente no programa. Não dá para criticar em nada a direção do Grêmio, inclua-se nisso Paulo Calef, que todo mundo tem erros e acertos, inclusive eu, não parece, mas tem.
Paulo Calé, vice de futebol, Antônio Brum, agora novo vice, e o presidente quer. Eles fizeram muito mais do que a gente imaginava. Tá faltando um centroavante e um ponta. Se eles virem, melhora muito a vida do Grêmio. Pois eu acho que dá para criticar a direção do Grêmio, sim, mas eu quero chegar antes de discordar do ponto do JB, que foi a pior partida do Grêmio. Eu acho que não foi uma partida boa, mas está longe. O Grêmio teve atuações nessa temporada bem piores que a de ontem, e aí eu posso estar aqui 3 jogos, né, que lembrei agora enquanto o JB falava. Contra o Palmeiras, o Grêmio tomou um chocolate, contra o Bragantino, que o Grêmio merecia ter perdido o jogo, e o primeiro jogo da fase semifinal contra o Ipiranga, lá em Erechim. Se tivesse... Primeiro contra o Cruzeiro aqui também. Também tem contra o Cruzeiro, mas se tivesse mais 5, 10 minutos, o Grêmio poderia voltar eliminado. O Grêmio perderia, o Grêmio tomou 2 gols no final e poderia perder o jogo por 3 ou 4-1. Então, estou citando 13, o César lembrou, contra o Cruzeiro. Então, e tem o Cruzeiro lá também, tá? Tem o Cruzeiro lá pelo Campeonato Brasileiro. Então, assim, são 5 jogos que eu estou citando, mas o Grêmio não foi bem ontem. Óbvio que o Grêmio se ressentiu do Soares, é óbvio que tem a obviedade que o Grêmio é um com ele e outro sem ele, tudo bem, mas não... O fato é que o Grêmio voltou classificado de lá. Até porque o Grêmio tem pela frente um adversário que é um time de 60 minutos, né? 60, 70 minutos, 15, 20, 25 do segundo tempo. O time do Bahia dá os doces fisicamente. Já havia acontecido isso no sábado e se repetiu mais uma vez ontem. Tem as mudanças do Renato. O Renato demorou para mexer, na minha opinião, demorou. Poderia ter mexido muito antes dos 30 minutos. Poderia ter colocado o Ferreira já no intervalo do jogo. Poderia ter colocado o Cuiabano já com 10, 15 minutos no segundo tempo. E a minha crítica à direção, que a gente está elogiando desde novembro do ano passado, pelas medidas rápidas que a direção tomou, enérgicas para mudar a fotografia, mas foi imprevidente. Foi imprevidente na contratação de um centroavante reserva. Porque o Grêmio sabia que estava trazendo um jogador de 36 anos, que é um grande jogador, e não estou nem cobrando que se traga um centroavante próximo ao Soares, mas um outro jogador. O Grêmio tinha que ter, porque sabia que se tratava de um jogador de 36 anos, que ia ter dificuldade para jogar no gramado sintético, que ia ter dificuldade com as viagens, ele já havia sinalizado isso, né? E aí o Grêmio não conseguiu contratar um jogador minimamente na condição do time, e por isso que o Soares faz ainda mais falta. Qualquer um jogador que o Grêmio tivesse ontem, um centroavante, o Diego Souza, na sua melhor fase, faria o Grêmio ter falta de Soares. Mas é melhor ter esse jogador do que não ter, e talvez isso obrigue o Renato, ali na frente, inclusive, a mudar o seu esquema. Quando o Soares não puder jogar, o Renato vai ter que tomar alguma medida. Eu acho que não tem nenhuma, eu não tenho nenhuma crítica ainda. Eu não tenho nenhuma crítica. E eu vou pegar também dados concretos para falar sobre isso. Se Soares jogar, por exemplo, o jogo contra o Bahia na volta, até agora nós temos a demonstração da dificuldade física do Soares, tem 3 jogos. 3 jogos. Tem o jogo que ele pede para sair, ali por volta de 30 minutos. Joga muito no chão e vai quase falando pro vestiário. Isso, que ele começa a sentir dores. Eu tô dizendo do ponto de vista, eu não estou dizendo que ele não sentia dor antes. Estou dizendo do ponto de vista prático, tem aquele jogo. Depois disso tem um jogo que ele sai um pouco mais cedo. Ele sai um pouco mais cedo, que ele sai por 15 minutos. E tem o jogo de ontem que ele sai no aquecimento. Então nós temos até uma progressão. Tá? E tem os jogos que ele não vai, né? Palmeiras mas foram poucos, né? Não, mas foram de 2 aqui, não, né? mas foram poucos. Ele jogou 29 jogos. Não, é que eu acho que desculpa, mas aí tá, ele não deveria ter jogado 29. Tu mesmo criticaste. Não. Eu acho que essa pode ser uma imprevidência. O que eu quero dizer é o seguinte, do ponto de vista prático... Mas não tem outro. Tá, é isso que eu quero dizer. Do ponto de vista prático, se ele jogar contra o Bahia, e o Grêmio classificar, e eu tenho claro que a gente... Tá, eu também acho que vai, Meneghete, mas eu tô dizendo assim, do ponto de vista prático, o Grêmio tem mais ou menos uns 20 dias para botar um centroavante em Porto Alegre, grandão, para jogar os 4 jogos que faltam da Copa do Brasil. O Grêmio estará vivo e inteiro dentro do planejamento que desenvolveu. E isso não adianta a gente discutir isso. Isso é concreto. Isso aí, como a gente tem a palavra da hora agora, o que é fato? Isso é fato. Mas precisa, obrigatoriamente, passar pelo Bahia. O que eu quero só? O que eu quero? O Soares, o torcedor tem que entender isso. Não existe nenhum jogador vai substituir o Soares. Esqueçam disso. O Soares é o maior jogador, um dos maiores jogadores que já passou pelo Rio Grande do Sul, uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro, um jogador de outro padrão. Então, dizer que o Grêmio diminui quando entra o Vino e sai o Soares,
Pô, mas isso não é o importante é saber o que o Grêmio vai fazer, Alonso. Mas espera um pouquinho. Eu acho que o Meneghete tem uma solução. Vamos lá, só quero terminar. Com relação ao Soares, se ontem o presidente do Grêmio lá, quando contratou o Soares, dissesse assim, nós vamos contratar o Soares para ele jogar o primeiro semestre, a gente já está aplaudindo de pé. Não é isso que está em discussão, CCD. Eu concordo com o Ribeiro. Não é. O que está se discutindo é o que o Renato vai fazer. Tu tá querendo te vacinar se o Soares sair? Não, eu estou querendo dizer o seguinte, futebol é um processo de reinvenção. Tu tinha... Mas é e isso agora que tu pode... Não, é isso que eu vou discutir. Tu estás tratando que não tem o Soares? Não, eu estou tratando que a gente começa... Vacina. Uma vacina. Não, a gente começa a ver o Soares com mais dificuldade. E o Grêmio, por isso que eu acho que foi imprevidente. Então agora vai contratar. O Baldasso, tá inscrito aí, Baldasso. Diga lá. Não, para dizer o seguinte, estamos todos de acordo que o Grêmio, que é tão elogiado, a direção que é tão elogiada, foi imprevidente nessa questão que envolve a substituição e a alternativa a Soares. Mas vejam bem, a alternativa, eu acho que todos nós estamos nos prendendo muito à ideia de que a alternativa ao Soares necessariamente tenha que ser um bom centroavante, que não tem, e que poderia ser um bom centroavante. Mas o Grêmio não vai conseguir emergencialmente contratar um bom centroavante que supra em parte a ausência do Soares. E eu acho que não precisa. Sabe qual é o problema? Nós estamos presos à ideia da referência que é o Soares como centroavante no time do Grêmio. Mas não tendo ele, outras soluções poderiam ser encontradas no mercado. A gente fala bastante aqui do Michael, até não sei há quantas anda essa possibilidade. Se tu tem um ponta da qualidade do Michael, tu consegue formatar um time ofensivamente que supra a ausência do Soares, não necessariamente colocando um outro centroavante no lugar. Eu acho que existem outras possibilidades alternativas que o Grêmio pode buscar no mercado. Agora, vai ter que buscar, porque o Soares cada vez menos vai jogar. Ô, Baldasso, tu tá fazendo projeção pro Inter não cair ou pra entrar no G4, num mural, num quadro que tem atrás de ti, cheio de continha? Qual é a projeção que tu tá fazendo aí? É pra não cair ou pra entrar no G4? É o cálculo contábil do Internacional para ver as possibilidades de contratações, mas até agora eu só vi dívidas, não tem muita possibilidade. Eu achei que o Baldasso é um cara de muitas famílias, né? Como é que tu diz? É homem de famílias? Pai de família. Pai de famílias. O Baldasso, eu achei que ele pudesse estar em uma das casas dele, mas daí eu descobri que ele está na aula do professor ou da professora de matemática dele, porque tá cheio de conta. Tu tá em Porto Alegre, Baldasso? Não, estou em Caxias do Sul. Ele quer saber onde é que está o Baldasso, cara. Não, porque o Baldasso estava em Natal. O Baldasso antes estava na praia. Aí depois ele veio por uma casa em Porto Alegre. Aí agora, recentemente, ele estava em Natal. Aí, nesse momento, ele está em Caxias do Sul. É um negócio inacreditável. Sabe o que é bom? Eu acho que não interessa onde é que o Baldasso está. Interessa o que ele disse. Não, mas é que tem um negócio que é interessante, a boa notícia é que o Baldasso sabe onde ele está, já é uma grande notícia. Não, isso aí, já consegue. Isso aí já é uma grande notícia. Michele Silva, vamos colocar o Renato para falar. Tudo bem, Michele? Boa tarde. Boa tarde, Meneghete, boa tarde a todos. Vamos ouvir o Renato falando sobre Soares, né? O Renato que, entre outras coisas, ontem na entrevista coletiva falou e foi perguntado sobre Soares que sentiu no aquecimento, como já foi destacado aqui no programa. O Renato, inclusive, falou na entrevista coletiva que a possibilidade do Soares no banco, ele estar no banco, ele que ficou ali de tênis, nem chegou a calçar as chuteiras, foi porque o Grêmio não conseguiu tempo hábil para tirá-lo do banco de reservas. Mas o técnico Renato Portaluppi fala agora aqui no Donos da Bola da TV e também da Rádio Bandeirantes sobre Soares, que o Grêmio não é somente esse jogador, e sim o grupo todo. Quanto ao Soares, ele vem se queixando desde a última partida. Eu tenho conversado bastante com ele, vem sentindo dores. No momento que ele corre, ele não sente tanto. No momento que ele freia, que ele para, que as dores aumentam. Ele tentou, no aquecimento, jogar. Infelizmente, as dores estavam muito fortes. Muita gente fala, o Bahia está próximo da zona do rebaixamento, mas é o Bahia. Tivemos muitas dificuldades no sábado, ele jogou bem, fez a jogada inclusive do primeiro gol. Hoje, infelizmente, ele não suportou as dores, entrou Vina. Quando tem um problema com o jogador, entra o outro. Eu tenho um grupo, eu não tenho 11 jogadores, entendeu? Então, sem problema algum, faria tudo de novo. E daqui para frente sempre vai ser assim. Quando ele pede para jogar, quando eu converso com ele, que ele me passa a confiança, que ele não está sentindo tantas dores para poder jogar, ele vai jogar independente da competição, independente do jogo. Se tem algum jogo que as dores não o deixam entrar em campo, imaginar uma poupada nele.
Agora, esse negócio de, ele jogou sábado, poderia ter poupado ele sábado. O jogo de sábado era tão importante quanto o de hoje. O Grêmio não é só Soares. É muito importante o Soares. Mas, eu volto a repetir, eu tenho um grupo. E no momento que A, B ou C não puderem jogar, eu confio em qualquer outro jogador que entre em campo. Bom, vamos debater a questão do Soares, porque chamou a atenção, né? O Grêmio chegou a divulgar a escalação com o nome do Soares, foi para o aquecimento no gramado da Fonte Nova e aí sentiu o JB. O que vai acontecer agora? E quando é que ele vai viajar para consultar o seu médico? Tem 2 fatos importantes, na verdade 3, rapidamente. Primeiro, tem uma galera que achou que é o seguinte, foi planejado. Não foi. A gente tem todas as informações nesse sentido que o Soares ia jogar e tudo mais. Segunda questão, sabe que algumas pessoas, a carinha foi planejada, a conversa com o Renato. Não, não é isso. Segunda questão, o Vina deu um depoimento que a gente rodou na Rádio Bandeirantes, o Lucas Dias entrevistou. O Vina deu um depoimento super interessante dizendo o seguinte, olha, eu estava me preparando para subir para o aquecimento, para descer, na verdade ele falou, porque na Fonte Nova tu desce, para descer para o aquecimento, e o Soares chegou para mim e disse assim, fica atento, fica alerta, te liga, exatamente, te liga, que eu estou com muitas dolores, usou essa expressão, dolores, e eu acho que é tu que vai jogar. O Soares, antes de fazer o aquecimento, já sabia que ele não jogaria. Vamos lá. Mas peraí, me explica isso. O Soares, então, antes de fazer o aquecimento, já sabia que ia sentir no aquecimento? Exatamente. Exatamente. Não, ele disse que estava com muitas dores antes. E que ia sentir. E aí, sentir. quando fez aquele pré-aquecimento no vestiário, ele sentiu. E aí no vestiário não, foi no gramado? No gramado. Eles começam a fazer um pré-aquecimento, eles entram para terminar o aquecimento eles entram já depois de alongar e tal, e quando eles entram ali, ele já estava sentindo. Aí ele vai nele, isso pelo menos foi o que ele contou. Ele vai nele e diz assim, comecei a sentir, tô sentindo, vou tentar e... Então assim, pra gente ter noção da gravidade da situação. O Renato nessa entrevista ele explica, o problema do Soares é o quê? Para correr dá, por isso que muitas vezes, e essa para mim é uma explicação fundamental, às vezes a gente diz assim, o Soares está ali com a mão no joelho, aí vem uma bola 50 metros, ele pega e corre que nem um maluco. Por que ele aguenta? Além da injeção, que geralmente ele toma, o Renato disse o seguinte, quando ele corre não dói tanto. O problema é quando ele freia, quando ele para, que aí como ele não tem mais cartilagem, o joelho bate o osso com osso, e aí é que é a dor. Então assim... É para a galera entendendo. Por fim, Antônio Brum foi na entrevista e deu um recado. Dizendo, não, é a direção que vai definir quando é que ele vai para Barcelona, porque isso está pegando lá no bastidor. O jogador quer ir o quanto antes, o Grêmio está dizendo, não, tu vai ir quando tiver a brecha no calendário. Tu vai ter que jogar agora Botafogo e vai ter que jogar Bahia. Mas como o Grêmio vai ter 10 dias de folga depois do segundo jogo contra o Bahia, a tendência é que ele vá para lá, para Barcelona, depois desse jogo. Baldasso. Gente, vamos lá, ninguém aqui é especialista médico, mas nós temos algum conhecimento de algumas coisas pela experiência que temos no futebol. O Soares tem um problema crônico, é um problema que o acompanha há algum tempo e no último ano agora está atingindo uma gravidade importante, lhe causando alguns impeditivos. A ida para Barcelona não vai curar o Soares, a ida para Barcelona é para uma consulta e quem sabe uma ideia de tratamento para conseguir protelar o final da carreira dele. O problema do Soares para esta temporada, que é o que nós estamos analisando, ele vai continuar acontecendo. O Soares, eu repito o que eu falei no começo do programa, não é mais aquela questão administrável de se eu deixar ele fora do jogo do Brasileiro, ele vai conseguir jogar tal jogo. Não é mais assim. O Soares entrou dentro de um processo em que ele acorda de manhã no dia do jogo e tem que ver o que acontece durante o dia para ver se ele vai jogar. Ele está indo para o aquecimento sem saber se ele vai jogar. Então não é mais uma questão administrável, ela é imponderável a partir de agora. É tão imponderável que é uma leitura apenas. Tá? Eu acho que o grande temor do Grêmio, Meneghetti, é o Soares ir a Barcelona e resolver as coisas por lá. O jornal El País publicou isso agora, tá? Eu sei que o torcedor tá maluco com isso, mas o jornal El País publicou que o Soares estaria disposto a ir para Barcelona e fazer um tratamento de vários meses em Barcelona. Tá, mas peraí, aí que tá, eu não sei aí, Ribeiro, teria que ter informação, tá? Tu tá falando de uma possibilidade de operar, né? É, isso aí. Não, eu não sei se a cirurgia, se o caso dele é cirúrgico. Tá, mas ele já fez uma cirurgia nesse... Pois é, por isso que eu tô dizendo, não sei. A primeira coisa que eu falei que é minha opinião, uma leitura.
é que o Grêmio tem receio de que o Soares é muito grande, tá? Ele é muito grande, inclusive, para tomar decisões. Então, ele vai para lá e não volta. Eu estou fazendo uma figura, tá? Só comunica, meu médico falou que é grave, eu tenho que fazer cirurgia e eu vou fazer aqui. Mas aí que tá, Ribeiro. Esse é o medo do Grêmio. Eu acho que até vale, tá? Nossa produção, nos próximos dias, consultar com um médico, cirurgião de joelho, para entender o seguinte. O caso dele, cara, a pessoa tem que ter acesso aos exames, essa é a dificuldade. É cirúrgico ou não? Não, é tratamento preventivo. Bom, ele pode fazer, o médico lá orienta. Hoje em dia os médicos se conversam. Eu sei, mas eu ouvi, alguns especialistas, Meneghetti. Tá. E aí? Eu ouvi outros especialistas. E em resumo, 2 ou 3 que eu ouvi, eu ouvi em veículos, tá? Me chamou a atenção. Eu pensei que tivesse conversado com eles. Não conversei. Eu ouvi entrevistas e me chamou a atenção, porque é um assunto realmente interessante. Que no processo de cartilagem, tu não consegue recuperar a competitividade. Não, mas eu quero saber se é cirúrgico ou não, eu quero saber isso. Se o tratamento do Soares pode ser resolvido com cirurgia ou não. Claro, tu pode botar, mas se tu botar, tu não fica competitivo. Como tu pode botar, Ribeiro? Como assim? Tu pode botar uma cartilagem... Mas aí é prótese. Exatamente. Não, prótese não vai jogar mais futebol. É isso aí. Não. Esse é o problema. A discussão, claro que a gente vai ficar, eu acho, voltando à prática, eu acho que existe uma dificuldade que não existia, agora aumentou, em razão até da quantidade de jogos, pode ser ou pode não ser também, a gente não tem o diagnóstico, a gente não sabe, e acho que não é a nossa função saber disso ou não, a gente tem que tentar projetar. O fato é que ele está tendo mais dificuldade para jogar, ontem ele sequer conseguiu jogar, e agora tem que pensar, sim senhor, em tu ter opções muito mais pesadas para tu compor isso que nós falamos desde o início do Mas programa. É agora que tu precisa. Mas vai fazer como? O que eu quero dizer é que agora que tu precisa. Não, eu acho que a Bandeirantes... Tu precisa agora. Eu acho que a Bandeirantes tem que contratar o PVC. Eu acho que a Bandeirantes tem que contratar o PVC. Acho que a Bandeirantes, quem mais que... O Galvão Bueno. Você sabe, né? O meu sonho era que o Galvão Bueno, na sua linda e maravilhosa fazenda, que ele só recebe o Duda Garbi, faz parte, o Duda merece isso, que o Galvão Bueno nos assista. Então, eu acho que a Bandeirantes tem que contratar o Galvão Bueno, que está agora lá. Como é que é o nome da... Onde Tem que contratar o Galvão Bueno. Olha, eu quero te dizer que esta emissora aqui já contratou 2 dos maiores narradores Luciano do Vale. da história. Não, Geraldo José de Almeida, o Galvão Bueno começou na Bandeirantes. E Luciano do Vale, que este que vos fala contratou. Não, mas daí... Então, mas daí tinha comando, Meneghetti, aí tinha liderança, não era a gestão do Grêmio. Tá, mas assim, ó... É muito fácil pedir pro Grêmio contratar o PVC e o Galvão Bueno pra fazer o negócio, só que não dá, não tem dinheiro, velho. Vocês acham que o quê? Os caras estão fabricando na arena? JB, querido amigo JB, eu não me fiz entender, a culpa foi minha, tá? Então vou ser mais claro. É óbvio que tem que contratar, vou usar agora uma coisa, mas não é isso que eu tô falando. Isso é urgente, como disse o CCD, é para agora. O que eu estou colocando para debate é o que o Renato pode fazer para melhorar o time do Grêmio sem Soares. Porque esse time que jogou contra o Bahia não é suficiente. Aí nós temos que ver. Agora é o Ferreirinha, é o Cuiabano. É isso que eu quero debater com vocês. Desculpa, Cecília, eu sei que está escrito, mas é que eu quero comentar porque eu acho que tu acertou. Tu ganhaste um ponto. Olha, na minha tabelinha lá. Eu tenho 1 ponto. No meu cálculo matemático do Baldaço lá, eu botei um mais 1 para ti lá na aula de matemática. O Meneghetti matou. O Renato, quando o Renato não tinha ponteiros, o que ele fez? Ele mudou o jeito de jogar. Ele bota 3 zagueiros, 2 volantes, abre 2 pontas, 2 meio atacantes e um centroavante. Ele disse assim, eu não tenho ponteiro, vou fazer os laterais ponteiros e vou mudar o jeito de jogar. Se tu não tens o Soares, tu faz o seguinte, tu muda o jeito de jogar. E eu acho que a melhor maneira de mudar o jeito de jogar seria botar 2 atacantes de velocidade para confundir a marcação. Daqui a um pouco tu pega um Ferreirinha e um Vina. O Vina não tem velocidade. Um Ferreirinha e um Vina. Cara, YouTube. Ferreira e YouTube. Tá, Vina pode ser não o tem YouTube. velocidade. Tá, mas é que mas fica lá na frente. Não, mas é mais movimentação não que tem, ele. O Vida não faz isso aí. O Vida tem que jogar olhando para frente. Vou fazer uma comparação. De costa pro gol não funciona. Vou fazer uma comparação, mas não é de costa pro gol. Vou fazer uma comparação de um time que eu tenho bem na memória, embora minha memória seja ruim. Vou me entregar agora, CCD. O Muricy Ramalho, em 2005, quando não tinha centroavante, ele botava Sobs e Arley.
É ou não é, Baldasso? Só desviar na curva de ataque. Exato. Não, E aí... meu querido, o Grêmio foi campeão brasileiro com Zé Alcino e Paulo Nunes no ataque em 96, cara. Isso aí. E foram artilheiros da competição. É que eu era uma criança nessa época, mas eu lembro bem de ver os jogos. O Grêmio vendeu o Jardel, não conseguiu repor, tentou com alguns jogadores e tal, Paulo Nunes e Zé Alcino. Tá, mas é isso. Então, acho que aí vai o Renato de mudar. Eu acho que ele precisa... Não tem o Soares. Não tenta botar um outro centroavante que não vai dar certo. O ideal seria ter um esquema alternativo. Que ele tem, no grupo ele não tem. Claro. Pode ser que o Grêmio contrate. Chegar o Rodrigo Muniz. A frase é essa. Gente, não existe jogador maior que o Grêmio. Não existe, por maior que seja o Soares. O Grêmio vai se reinventar se o Soares tiver dificuldade no joelho, não conseguir jogar. O Grêmio vai se reinventar e assim é a história. O Renato, gente. O Renato, todas as críticas que nós tínhamos ao Renato, ou praticamente todas, ainda temos algumas, o Renato está desmanchando. Ontem, Meneghetti, tu falaste que o Renato demorou. Demorou muito. Sabe que ontem, muito. eu vou dizer uma coisa para vocês. Renato Portaluppi, que muitas vezes, quando a gente era amigo ainda, eu chamava de gênio, ontem ele foi gênio. Gênio. O Cedra tá num olha, o Renato. Cara, prestem atenção. Quer resgatar eu tava no calor do jogo. Não, eu não tenho nenhum. Eu não tenho nenhum interesse em resgatar nada. Eu tô vivendo. Não critica nada. O Cedra tá chegando ao ponto de dizer que todas as críticas do passado têm que ser apagadas. Hoje ele disse aqui que espera que o torcedor. Agora é a hora do torcedor. Não, o torcedor já mostrou a hora dele desde que o Soares chegou. Mas agora o Soares talvez não vai, o torcedor tem que ir para fazer. O torcedor tem que ser o Soares. Seja o Soares domingo. O que eu quero dizer é o seguinte, Meneghetti, ontem eu tô no calor do jogo, lá na jornada, tô no calor do jogo, e eu queria que mexesse no intervalo, que eu não tinha gostado. E aí, do primeiro minuto ao minuto 28, a pancadaria no Renato pegando, né? Que eu brabo que o Renato, eu olhava a imagem do Renato e dizia, mexe, Renato. E o Renato não mexia, aos 30 ele botou uns 16 para aquecer, botou todo mundo lá e o time foi para cima. E aí pressionou, botou o Bahia dentro da área. Acabou o jogo e eu digo, cara, o Renato sabia. O Renato, sabe a tua tese dos 60 minutos? Ele sabia. Não, só olhar o jogo de sábado, né? Nós falamos aqui segunda-feira. Mas tudo bem, não, Renato, sabia, mas né? O mundo sabia. Eu não, claro, mas foi arriscado. Eu não. Aqui segunda-feira. E aí o Renato disse o seguinte, vamos levar. Tu viu como é que ele termina? Tem que ele prestar termina mais com, atenção no dono da ele bola. Ele termina com... eu presto. Tu sabe disso, Meneghetti. Ele termina com Vijaçante, o Natan, que não marca nem a sombra. O Natan não tem sombra para marcar, o Natan não marca nem a sombra. E todo o time para frente. Ele sabia. Renato volta a ser o gênio de sempre. Acho que ele demorou pra... Eu não passo pano em treinador nenhum, tá? Treinador, pra mim, todo. Nossa! Tem essa história de ficar blindando e protegendo o treinador. Não existe isso, aqui não tem. Michele, vamos falar do sorteio da Libertadores. Começa em seguida na Conmebol, que vai definir o adversário do Inter no mata-mata. Exatamente, Meneghetti. Daqui cerca de 20 minutos, a Conmebol vai sortear os adversários, todos os confrontos das oitavas da Libertadores da América e também o chaveamento até a final. E a gente tem na tela agora os dois potes dos times em cada um dos potes, pote 1 e pote 2. O Inter está no pote 1 entre os times que fizeram as melhores campanhas, com Palmeiras, Olímpia, Racing, Boca Juniors, Atlético Paranaense, Independente Del Valle e Fluminense. No pote 2 tem todos os possíveis adversários do Inter nas oitavas de final, com o Bolívar da Bolívia, o Flamengo, o Nacional do Uruguai, o Argentino Júnior, o Atlético Mineiro, o River Plate, o Atlético Nacional e o Deportivo Pereira. Esses são os possíveis adversários do Internacional nessa próxima fase da Libertadores da América. Lembrando, não tem restrição mais de o time que o Inter enfrentou, que qualquer time enfrentou na fase de grupos, não poder ter um confronto agora nas oitavas de final e nem mesmo times do mesmo país. Então o Inter pode pegar sim o Flamengo, pode pegar o Nacional do Uruguai, também pode pegar o Galo. Esse sorteio, essa definição, a gente confere logo mais no sorteio da Conmebol Libertadores, que acontece em Luque, no Paraguai. Fora o JB, que tá louco que o Inter sempre quer que os gaúchos peguem o adversário mais difícil. Se pudesse pegar o Real Madrid, o Manchester City, o JB queria pegar. Baldasso, qual é a tua torcida? Eu tenho um critério para evitar adversário, ou não querer que ele conste em sorteio para a gente. Primeiro critério é o tamanho e qualidade do adversário. Esse eu quero distância. O segundo ponto da hierarquia dos meus critérios é a altitude, que eu também quero distância.
E um terceiro ponto, que é avaliável, que é distância de viagem, para não ter tanto desgaste e tal. Diante desses meus critérios, sobre grandeza e tamanho e qualidade, eu não quero o Flamengo, eu não quero o Atlético, eu não quero o River Plate, eu não quero o Atlético Nacional da Colômbia. Então eu tiro 4. Altitude, o Bolívar, de La Paz, 4.100 metros, é um horror, quero distância. Sobrariam aí o Argentino Júnior, que é eu não vi jogar, mas me disseram que tem um bom time, né? O Deportivo Pereira, que é da Colômbia, a viagem é longa, e aí sobra aquele que eu gostaria de enfrentar na próxima fase e que eu já enfrentei tantas vezes, até final de Libertadores eu já fiz, e enfrentei na primeira fase deste ano na Libertadores também. Eu queria pegar o Nacional do Uruguai. Pois é, eu acho que o mais fraco é o Deportivo Pereira, ainda que tenha a viagem. Agora, sabe que eu tenho um palpite, Ribeiro? Mas um palpite que o Inter vai pegar o Nacional. Não. Cara, eu tenho um palpite também que River. O Inter tem tido muita sorte nos sorteios. Talvez não tenha tido competência para aproveitar isso, mas tem tido muita sorte. E o Internacional vai pegar um desses dois. Eu não tenho nenhuma dúvida que ou é Nacional ou Deportivo Pereira. Eu não tenho nenhuma dúvida. O Inter tá largo, entendeu? Vocês definitivamente, vocês não conhecem o Esporte Clube Internacional. Meneghetti, tu cumpriu o Esporte Clube Internacional com teu lado laica, que os caras do staff do Inter, quando eu cheguei em terceiro, tinha que empurrar o carro do Meneghetti que não pegava, que era movido a álcool ainda, né? Não, era movido a supermercado, porque era um supermercado dentro do carro. Por que no supermercado? A feira estava dentro do carro, né? Impressionante. É que naquela época eu não tinha o endereço muito certo, entendeu? Então, o carro era uma segunda casa, assim, às vezes primeira. A dona Lúcia Matos teve que nem é da gestão da Lúcia. Nem é da gestão da Lúcia. Mas... Então, assim, parece que tu não conhece o Inter. Cara, vocês ficam aqui. O Inter pega... Tu já sabe quem é o adversário? O Melgar, já sei. Vou dar aqui pra vocês. Eu já falei com o sueco da KTO. Pode ir lá apostar que é ganho certo. O Inter pega o Melgar. Cai. O Inter pega o Olímpia. Cai. O Inter pega o Globo, cai. Aí o Inter pega o River, e vai ser esse o adversário das oitavas de final. River Plate. Inter e River Plate. O Inter pega o River na Libertadores. Eu sei que era um outro momento do Inter, não tão apavorado, mas o Inter pega o River, faz 2 jogaços. É melhor do que o River lá e é melhor do que o River aqui. Com 2 jogaços. Perde assim, 3-2 lá, 2-1 aqui, mas perde. Perde as duas. Acho que foi na Libertadores de 19 que jogou contra o River, jogou muito bem, tá? Mas enfim, o fato é, o Inter vai pegar o River, é minha aposta da KTO, vai pegar o River e vai passar. Se o Inter pegar esse adversário... O Nacional não, porque o Nacional é meio freguês, tá? Mas se o Inter pegar esses Bolívar da vida... Porque o Baldasso, eu ouço o Baldasso falar... A impressão Bolívar que eu tenho... tem 3.700 metros de altitude. Pois é. Vou dizer mais, tá? O Bolívar... Ela passa. O Bolívar ganhou, meu caro Ribeiro Neto. Time, Bolívar. Os 3 jogos em casa, inclusive do Palmeiras, na primeira fase. Isso aí. Só que assim, Meneghetti, a impressão que eu tenho ouvindo o Baldasso... O time do reserva do Palmeiras é melhor que o time do Inter e do Grêmio, tá? Então, mas é que o time Não, reserva do Palmeiras é bom. Não, olha o time reserva do Palmeiras é bom. O time do Bolívar, essa edição, é um bom time, tá? Ele incomoda fora de Palmeiras casa. Palmeiras em casa, quando jogou em casa contra o Bolívar... Eles tinham contratado o Palmeiras Poveda. Precisava ganhar o Palmeiras ganhou o jogo fácil por 4-0. Tudo bem, mas não... eu sei. É contraponto. Só que assim, ouvindo o Baldasso, e eu sei que vocês colaboram aqui, só falta o Baldasso pedir para comprarem o juiz, para jogarem com 10 e para fazer... Pô, vocês querem todas as facilidades do mundo. Ô, Baldasso, por $100 mil dá para negociar o juiz, de repente já fala com a Comebol e pede para dizer assim... O Paysandu não tá na Libertadores. Meu querido, o Paysandu não tá, né? O problema é o seguinte, que eu tenho visto o Inter de 2023 jogar. Eu preciso de todas as facilidades do mundo, senão eu não vou passar. Sabe o River não tá com um bom time. Eu tenho um adversário que eu gostaria muito que o Inter pegasse. O Clube Atlético Mineiro. Esse é o adversário. Dá pra passar do Galo. Se pegar o Atlético, já começa... Se pegar o Atlético Mineiro, já começa a planejar o brasileiro. Tá? Já começa a planejar o brasileiro para ver em que lugar vai tirar, se vai tirar 7º ou se vai tirar 8º. Já começa a planejar o brasileiro. Em seguida, 1 da tarde, com o acompanhamento da Rádio Bandeirantes, com toda a equipe do Apito Final, com Daniel Oliveira e o timaço do Apito para repercutir e analisar. Depois vem o Atualidades Esportivas.
com o Ribeiro Neto hoje? Sim, com o Ribeiro meio Neto de e folga Cláudio lá, né? Corrêa. Toda folgando bastante lá na Olha, cara, atualidade. até o apito final eu tenho feito. O Tu faz um e folga dois. Então, bastante. sorteio 1 da tarde na Rádio Bandeirantes 94.9 e toda a repercussão e análise Meneghetti, do adversário e do caminho do Internacional. Eu queria fazer um convite para as pessoas, porque hoje à noite, às 21 horas, já em cima do adversário do Internacional, uma obrigação que todo o contingente colorado deve ter. Sim. Porque hoje Leonardo Meneghetti estreia um programa no canal dele chamado Sério? Cara no Gol, entrevistando ao vivo. Sério? Ao vivo o presidente do Internacional falando exclusivo. Então, vá lá no canal do YouTube do Meneghetti. Mas isso aí é frustrante, tá? Às 21 horas, às 21 horas, é que tem o cara que se dá com o presidente do Internacional, conseguiu ligar para ele e conseguir. Se eu ligo pro presidente do Grêmio, eu só consigo falar presidente só com o Paulo Odoni. Nós só vamos com o Paulo Odoni. Mas o presidente do Internacional, quando ele fica meio bravo com alguns comentários que eu faço. Mas hoje essa entrevista, eu quero saber se essa entrevista vai ter olho no olho, vai ser pancadaria ou tu vai transformar Se eu disser que é pancadaria, ele desiste, ele manda um WhatsApp pra mim. Eu só quero saber se a tua entrevista vai ser feitas, né? Temos perguntas? Justiça. Spoiler, eu esperava outro convidado. Justiça, a gente até conversou no corredor sobre isso esses dias e eu queria trazer pro ar. O presidente do Inter. E eu queria trazer pro ar. O presidente do Inter, desculpa aqui, presidente, vai mais uma corneta, merecidamente tá tomando um pau da imprensa há 3 anos. Ele reage bem aqui. E ele apanha. Ele reage bem. E entende que faz parte. Nunca brigou com o repórter. Obviamente, em algum momento. Nunca fez boicote, greve. Obviamente que em algum momento ele pode ter sido mais. Eu já usei uma palavra aqui que ele nem tinha visto. E eu disse assim, cara, fui mal. E aí eu mandei, depois do programa, eu falei, porque isso acontece direto, a gente vai no corredor lá. Aqui. E aí eu cheguei e mandei pro presidente, acabei de usar uma expressão antes de chegar. Deixa eu falar, Ribeiro. Deixa eu falar. Não é isso que tu tá com a informação errada. Nós também tivemos um probleminha e eu tive com o presidente. Tanto que o seu assessor, o Thiago Rocha, meu querido amigo, nem me atendia. Eu fiquei no vácuo para um cafezinho com o presidente Barcelos. Isso eu não sabia. Então, essa parte eu não sabia. Todo mundo tem o seu sinal. Tá? Termina, interrompido pelo Ribeiro. Até então, esse é o primeiro episódio, o presidente sempre foi. Ele recebe muitas críticas, porque quem cai pro Globo, pro Melgar, pro Olímpia, tem que ouvir, não tem muito o que fazer, mas ele sempre aceitou e sempre entendeu o seguinte, é o cargo, todo mundo debate futebol, faz parte, se não tá bem, se eu contrato Miguel Ramírez e Medina e não dá certo, eu vou ouvir, e ele sempre foi muito claro. Aliás, já que o César citou isso aí, obrigado, César, pelo merchan, fiz o convite também ao presidente Alberto Guerra, para que semana que vem ele me concedesse uma entrevista, ele preferiu declinar, não aceitou, o que é seu direito, e o que não vai mudar em nada a minha postura, seja para elogiar ou para criticar a direção do Grêmio. Não é porque um dirigente, um técnico ou um jogador não me dá entrevista ou não dá entrevista aqui que nós vamos mudar a nossa linha. Eu não vou mudar minha linha, sei que a Bandeirantes também não vai mudar a sua linha. É direito, mas só para deixar que eu fiz por justiça, convidei os 2 presidentes para que começassem esse projeto. Né? O Grêmio está voltando à Bahia hoje, por isso que eu deixei o presidente Alberto Guerra para a semana que vem. Hoje, seria ontem a entrevista, mas tinha um jogo do Grêmio. Então eu e o presidente Barcelos acertamos para hoje à noite, às 9 da noite, no meu canal do YouTube. E o presidente Guerra seria semana que vem, mas ele optou por não falar. Deixa eu só entender o teu projeto. Toda semana. Eu vou tentar fazer com que todas as terças-feiras eu tenha uma entrevista. Preferencialmente ao vivo. Carteiraço? Qual é que tu vai usar? Que carteiraço? Tu é o presidente da associação, né? Eu tô frustrado. Com o Mano Menezes, tem que ter. A bronca não levar o Mano Menezes. Eu não convidei o Mano ainda, mas eu já convidei o Renato. Tu já convidou o Renato? Eu já convidei o Renato, tô aguardando a resposta. Vai dar crise, hein? Não vai aceitar, né? O Renato não vai querer falar. Vai dar crise do outro lado. É que ali, o cara sabe que ali a bola é meio dividida, né? Tem uma bola meio dividida ali. Baldasso queria falar, fala, Baldasso. Não, eu só quero sublinhar isso que disse o João Batista Filho, porque entre tantas críticas que recebe a atual gestão, e especialmente o presidente, possivelmente eu seja o mais crítico entre todos, e eu sou identificado com o Internacional, e esse depoimento é importante. O presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, nunca se furtou de falar quando eu chamei para conversar com ele. Ele me procura eventualmente para conversar comigo também. Sempre uma figura muito querida, aceita as críticas, e esse depoimento precisa ser dado, especialmente porque nós vivemos um momento em que alguns não aceitam críticas no Rio Grande do Sul. Então, parabéns, presidente Barcelos, isso é postura de presidente. Vamos ao intervalo e na live do YouTube a Michele Silva conversa com vocês. Vamos nessa, galera, vamos nessa. Vamos conversar um pouquinho? Vamos trocar uma ideinha? Tô acompanhando o que vocês estão escrevendo aqui no chat da live, viu? Desde o começo do programa.
pessoal tá dizendo que o Grêmio vai ganhar a Copa do Brasil, o pessoal otimista. Tem uma galera aqui falando sobre o sorteio da Copa da Libertadores da América, né? Que é daqui a pouquinho, daqui 8 minutos já começa o sorteio. Um abraço pro Adenilson Venâncio Duarte, que tá aqui na nossa live. Um abraço, Adenilson, tamo junto. Deixa eu ver quem mais que tá falando aqui. Pra vocês verem. Nossa, agora eu vi como eu tô mal de óculos, porque eu tenho que usar o celular muito perto do rosto, gente. Que horror. José Silva, Michele Soninho. José, soninho é o que menos tá tendo, por isso até que a cara não ajuda, tá? Mas, né, é isso aí. Adriano Pereira tá aqui mandando um recado também, falando sobre o programa. O Adenilson está mandando repetidas vezes o mesmo recado, então ficam vários abraços para o Adenilson, vários mesmo. Marcos de Paula diz aqui, Ribeiro, único lúcido do programa em relação ao Grêmio. Discordo, pô, tem mais gente lúcida. Mas o Ribeiro, de fato, é um cara genial, né? Murilo Rodrigues, oi, Michele, bom trabalho. Valeu, Murilo, bom trabalho, cara. Tamo junto. Deixa eu ver aqui. Felipe Prestes, e agora vocês enlouqueceram, né? Que fica até difícil de eu achar. Toma um ativo, Michele. É uma boa dica, né? Não sei se resolve a questão do sono, mas vamos lá. Tem mais gente aqui mandando recado. O Igor Mena também pergunta aqui sobre o Soares e tudo mais. Aquela clássica de sempre, né, pessoal? Vamos, Michele, vamos, Machado. Eduardo Machado tá mandando recado aqui. E esse é o momento que vocês enlouqueceram no chat da live. Ficou impossível ler algum recado aqui. Deixa eu ver. Tu é nosso ou tu é deles? Tá perguntando aqui o Flávio. Eu sou da Band, né, cara? Eu sou da Band. O Chiclete tá passando aqui. Quer dar um oi, Chiclete? Não quer? O Chiclete é um cara mais introspectivo. O que tem de almoço hoje? Alguém sabe? Carne de panela. Que beleza, Bandeirantes. E a gente espera que ela exista ainda até o horário que a gente vai almoçar, que é lá pelas 2h30 da tarde, né? Michele Soninho já se tornou aqui um apelido meu, né? O pessoal tá... Parabéns, Michele. Não é o meu aniversário, mas muito obrigado. Tamo junto. Deixa eu ver quem mais está falando aqui. Michele, não dá bola pros corneteiros. Valeu, gente. Valeu, Murilo. Um abraço. Michele, o Internacional fez um anúncio no final da manhã. Exatamente, Meneghetti. O Internacional anunciou o seu novo diretor de futebol. Trata-se de José Olávio Bisol. Ele que é advogado, empresário, conselheiro do clube e atuava como um assessor jurídico do Conselho de Gestão, tem boa relação com o presidente Alessandro Barcelos e agora vai atuar na pasta do futebol junto com o vice de futebol Felipe Becker. Ribeiro, muda alguma coisa? Eu não conheço, assim, o trabalho dele, né? Alguém conhece? Eu não conheço também. E outra coisa, assim, o que me importa é saber o que ele vai fazer. Porque a gente sabe que o Felipe Becker, que é um cidadão, sabe? Mas ele não tem uma atuação muito como protagonista dentro das coisas do futebol. Tem um diretor para auxiliar no quê? Auxiliar o Felipe Becker? O Bisol, só se for protocolar. O Bisol está dentro desse grupo de novos dirigentes que o Inter cria. Eu conheço ele também e ele é muito competente. Obviamente no futebol a experiência vai começar agora. Qual é a área de atuação dele? Ele é da área jurídica e também da área política, um cara de grande representação, foi candidato a deputado, é uma pessoa muito querida internamente, é liderança interna. Internamente? No Internacional, dos grupos, no grupo político ele faz parte, conheço pessoas próximas a ele. Acho que o Inter agrega um nome dentro dessa política de criação de novos dirigentes. O Inter, em determinado momento, teve uma carência de dirigentes. Nós sabemos disso. E o Inter tem nomes muito legais. O Bisol é um deles, assim como o Felipe Oliveira, é outro nome que eu considero um nome muito, muito promissor. Fico muito satisfeito de vê-lo num cargo já de representação, porque diretor de futebol é um cargo de representação, e eu espero que ele tenha sucesso no cargo. Fala, JB. Não, talvez essa última parte aqui de preparar o nome, de dar uma experiência, uma expectativa para ele, bacana. Tudo certo, acho que aqui tu pegou o ponto. Agora, o vice de futebol vai continuar sendo o Alessandro Barcelos, porque sempre foi ele. O presidente do Inter mesmo é o CEO Giovanni Zanardo, que é ele que comanda toda a parte burocrática. Quando eu falo presidente, toda a parte burocrática e tal, é tudo com ele. E o cara do futebol sempre foi o Alessandro Barcelos e o executivo, que nesse caso agora
o Inter acabou de fazer mudanças nesse sentido e tal, vai ficar mais pro David Bandeira as contratações e tudo mais. Então, é isso. Agora, eu entendo os teus elogios, é só o que dá para elogiar, mas, por exemplo, eu vou te dar um nome aqui, que, cara, todo mundo que eu falo, diz assim, ó, Emílio Papaléu, pessoa maravilhosa. Todo mundo diz assim, o Papaléu é um cara boníssimo e tal. É muitíssimo bem sucedido na profissão dele, só que chegou no vestiário, os caras fizeram greve com ele comandando o vestiário. Então, assim, o Bisol, acho que vai muito mais agregar experiência, porque tem só 6 meses para trabalhar, não vai poder revolucionar o vestiário, não é necessariamente do ramo, não conhece. Eu estou muito mais para confiar no David Bandeira e no Magrão, junto com o Mano Menezes, do que em qualquer outro. Eu só acho que uma gestão que se denomina uma gestão que vai defender a profissionalização do futebol, ter 2 dirigentes políticos, que é o Felipe Becker e agora o Bisol, um vice e outro diretor, e não tem o executivo. A gestão, ela vai tratar da profissionalização. Isso começou lá atrás e começou há muito tempo, né? Executivos de futebol tem desde o finalzinho dos anos 90, anos 2000 ali que começaram. Tanto o Internacional quanto o Grêmio, Bruno Oro, no Palmeiras Parmalat, Bebeto de Freitas também, Botafogo e Atlético Mineiro. Então, muito tempo atrás se fala nisso. Aí na gestão do Inter não tem. O Inter vai fechar o semestre sem o executivo. Essa é uma das perguntas que precisamos fazer à noite para o presidente Marcelo, hoje 9 da noite. Muito obrigado a você que nos assistiu na Rádio Bandeirantes. Eu vou para a enquete interativa. A gente vai estar de volta na Rádio Bandeirantes hoje às 7 com o Donos da Bola Rádio. O Grêmio sem Soares continua um ótimo time, apenas 7%. Perde força, não tem grupo, 52%. Vira uma equipe comum, 41%. Na Rádio Bandeirantes, cobertura completa do sorteio do adversário do Inter nas oitavas da Libertadores. Daniel Oliveira chegando aí com o apito final. A gente volta amanhã ao meio-dia e aí vem o Mota. Tudo bem, Mota? Boa tarde, Menega. Boa tarde a todos dos donos da bola. A Polícia Civil de São Paulo já praticamente identificou os 7 bandidos travestidos de torcedores. Tem um aí que é conselheiro e seria vice-presidente da Gaviões da Fiel. Aquela quadrilha que invadiu um motel e agrediu violentamente o meia atacante Luan. Agora, Mota, eu vi hoje na Rádio Band News pela manhã, eu ouvi que o Luan teria que, para o processo ter andamento, teria que fazer o BO, né? O boletim de ocorrência. É um crime de ação pública, Meneghetti. Não depende da vítima registrar o boletim de ocorrência, não. Aconteceu, tá no papel. Ah, tá. Porque o Luan parece estar um tanto acuado e com receio de fazer o boletim de ocorrência pelo caso, para não sofrer mais represálias ainda. O fato é grave, né? Nós vamos ter ali na frente um episódio trágico. Eu falo isso infelizmente, mas se as autoridades não fizerem nada, se os clubes não se movimentarem, ali na frente vai ter um caso irreversível. Teremos uma tragédia envolvendo algum protagonista do futebol, Mota. É a chamada tragédia anunciada, a gente veio falando há muitos anos, né? Infelizmente, é um caso, inclusive, a gente tem que tratar com a seriedade que ele merece. Eu vi muita gente brincando em rede social também vi. Do Luan. Acho que não é adequado isso. Acho que não é para isso, acho que é um atentado contra a vida do jogador, é uma atitude criminosa e que eu espero seja punida com o devido rigor da lei. Eu também. Obrigado. Valeu, Motinha!